Olá, crianças! A paz do Senhor! Mais uma aula da EBD, mais uma manhã aqui. Como você está? Está preparado e preparada para essa aula? Já tomou o seu café? Já está bem acordado para essa aula? Eu já estou muito animada porque hoje temos muita coisa para aprender. Então, você que está aí, deixa a sua presença no chat, tá bom? Pegue a sua revista para a gente começar essa aula. De início, a gente precisa fazer uma oração. Então, se você estiver com o seu caderninho de oração infantil, fica com ele aí. Hoje é o dia 7. Vamos orar, vamos ler o Salmo 7:10, que diz assim: Deus é o meu escudo, ele salva os que têm o coração reto. O que esse salmo quer dizer? Quer dizer que Deus, ele protege os que têm o coração correto, os que fazem a coisa certa. Também vamos orar esse salmo então. Senhor, nos livra e nos proteja onde quer que formos. Vamos também orar pelas crianças da Líbia. Senhor, proteja as crianças da perseguição na Líbia, que elas tenham esperança. Livra elas das maldades e dores causadas por homens maus. Amém. Vamos também fazer uma oração para essa aula. Você que está me assistindo, ora junto comigo, tá bom? Vamos lá. Posição para oração. Senhor meu Deus, obrigada por mais esta manhã. Abençoe esta aula, Senhor. Nos ajude a aprender a sua palavra, a prestar bem atenção, a não me distrair. Seja conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom falar com o Senhor, não é? Tem algo também muito importante que a gente pode fazer também. Uma maneira da gente abençoar a casa de Deus. Como que a gente faz isso? Ofertando. A Bíblia fala que Deus, ele recebe a nossa oferta quando damos com alegria, quando damos de todo o coração. Essa também é uma forma de louvar a Deus. Então, você que está aí na sua casa, você também pode contribuir com a sua oferta. Quem oferta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem oferta com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Amém. É tão bom porque quando nós ofertamos a Deus, nós abençoamos a casa de Deus, mas também nós somos abençoados. Inclusive, hoje, na nossa aula, nós temos um tema muito legal, que fala sobre o amigo músico. E, para combinar com esse tema bem legal, o nosso versículo de hoje fala justamente sobre louvar a Deus. Então, você que está aí, vamos acompanhar comigo esse louvor. Deixa eu passar para o lado de cá para vocês verem melhor. Vamos lá. Ele diz assim, ó: Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 104. Vamos mais uma vez? Eu faço aqui, vocês fazem aí, tá bom? Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 104. Vocês conseguem fazer? Vou ficar aqui na frente. Vai aparecer um pouquinho, mas vamos fazer junto comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmo 104. Você sabe o que é louvar a Deus? Louvar a Deus é como a gente se fizesse elogios a Deus, falasse coisas boas para Deus. Por exemplo, que Deus é maravilhoso, que Deus ele é poderoso, que Deus é santo. São tantos elogios que a gente pode fazer a Deus. Então, hoje, como vocês sempre fazem todo domingo, grave um vídeo depois da aula falando esse textório bem bonito e bem forte. Vocês já têm feito isso muito bem. Mas eu não posso me esquecer. Hoje também temos um desafio. Como nós estamos falando de louvor a Deus,
Você aí, criança que está me assistindo, você tem a oportunidade de ganhar pontos extras para a gincana da EBD. Como que você vai fazer isso? Você vai gravar um vídeo cantando ou tocando um louvor a Deus. Você pode fazer sozinho, pode fazer com sua família, faz do jeito que você achar melhor, do jeito que você se sentir assim mais à vontade, você faz esse vídeo e você envia. Esse vídeo, ele deve ter 30 segundos. Aí você, se prepara e você grava esse vídeo. Quer dizer, se você aceitar esse desafio, tá bom? Porque nessa aula estamos falando justamente sobre louvar a Deus. Inclusive crianças. Vamos falar de um amiguinho que amava louvar a Deus. É muito bom louvar a Deus, né? E o mais legal é que ele ajudava as pessoas louvando a Deus. Mas antes de falar sobre quem é esse amiguinho, falar o nome dele, a gente precisa assim, voltar um pouquinho na história dele para a gente entender melhor o que estava acontecendo. Vamos lá. Houve um tempo, crianças, preste bem atenção na história. Houve um tempo em que o povo de Israel, eles não tinham rei. Eles tinham profeta. Profetas eram aqueles homens que eram usados por Deus. Tudo que Deus queria falar com o povo, esse profeta falava. Era como se ele fosse a boca de Deus para o povo. Então, naquele tempo, eles tinham um profeta chamado Samuel. Samuel era o profeta. Ele era um homem muito usado por Deus. Mas o povo de Israel ficou reclamando, falando com Samuel. Eles ficaram falando bem assim: Samuel, nós queremos outro rei. Nós queremos um rei. Todos os outros povos têm um rei, menos a gente. Por quê? Queremos um rei. E ficaram falando, falando e falando. Samuel ficou olhando aquilo e, crianças, eles ficaram falando tanto, tanto, tanto. Só que eles não perceberam uma coisa. Os outros povos podiam ter um rei. Só que o povo de Israel tinha algo que nenhum outro povo tinha. Eles tinham o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eles tinham o próprio Deus com eles. Então, nós podemos entender que nessa história, eles não estavam rejeitando o profeta Samuel. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. Mas eles continuaram falando, falando, falando com Samuel. Então Samuel foi orar a Deus. E Deus falou com ele. Então, Deus permitiu que eles escolhessem um rei. E assim aconteceu. Tinham várias pessoas para escolherem, mas eles escolheram um rei que todo mundo que olhava para ele, já gostava dele. Esse rei se chama Saul. Saul, ele era um rei que todo mundo falava que era alto, bonito, forte, corajoso. Todo mundo gostava de Saul. Então, ele foi o rei escolhido pelo povo de Israel. Todo mundo aprovou esse rei. No início do reinado de Saul, ele até fazia as coisas corretas, ele fazia o que era certo. Só que, crianças, passou um tempinho, ele começou a fazer as coisas que não agradavam a Deus. Ele começou a fazer as coisas erradas. E Deus, então, se afastou de Saul. E aí, o que aconteceu? Um espírito do mal entrou em Saul e ele ficava se sentindo mal. Olhem só como é que ele ficava. Ele ficava assim, enfurecido. Ele ficava se sentindo triste, com sentimentos ruins por conta desse espírito do mal. Ele ficava se sentindo, muito para baixo. Então, alguns amigos que ficavam perto de Saul falaram bem assim: Rei Saul, e por que o senhor não manda chamar um homem que toca harpa? Talvez ele possa te ajudar a acalmar o senhor. Aí Saul, vamos chamar então. Aí um amigo dele falou bem assim: eu conheço um rapaz que toca muito bem harpa.
ele toca muito bem e ele é um servo de Deus. Aí Saul falou assim, ó, pode chamar esse rapaz. Então, esse rapaz, ele era, crianças, pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Quem era esse rapaz? Esse rapaz era Davi. Davi era pastor de ovelhas de seu pai. E ele era um rapaz muito corajoso, muito valente. E ele amava Deus. Ele amava louvar a Deus, amava escrever músicas para Deus. Ele amava louvar a Deus e falar com Deus. Então, esses homens chamaram Davi. E Davi, ele saiu de perto das ovelhas e deixou o seu cajado para ir para um outro lugar. Olhem só para onde ele foi. Ele foi para a casa do rei Saul. Então, lá, Davi, toda vez que Saul ficava com o espírito do mal, que o espírito do mal entrava em Saul e ele ficava sentindo tão para baixo, enfurecido, com sentimentos muito, muito ruins. Então, Davi ia lá e tocava a sua harpa. Olha só, ele tocava a sua harpa. Então, Saul, que estava desse jeito, ele voltava a ficar assim. Então, toda vez que Davi tocava, Saul ele se sentia, aliviado, sentia bem novamente. Toda vez que Davi ficava perto de Saul e começava a tocar a sua harpa. Davi, ele era um homem muito usado por Deus. Então, isso acontecia todas as vezes que Davi tocava. Vinha aquele sentimento ruim em Saul e Davi tocava a sua harpa e tudo ficava bem com o rei Saul. Nós, eu e você, devemos aprender com Davi. Devemos sempre louvar a Deus, falar com Deus, orar a Deus. E nós também podemos ajudar as outras pessoas através disso. Só que, crianças, tem algo também muito importante que nós podemos aprender com essa história. Nós vemos aqui o que acontecia com Saul. Ele ficava com aquele sentimento ruim, não é? Enfurecido, com coisas muito ruins dentro dele. Só que quando Davi tocava, ele ficava o quê? Ele ficava bem. Aquilo então ia e voltava, ia e voltava. Mas eu e você, nós temos a solução para todos os nossos problemas e dificuldades. Nós temos a resposta para o nosso maior problema. O nosso maior problema é o pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos deixa longe de Deus. Nós vemos aqui o que aconteceu com Saul, quando ele começou a desagradar a Deus. O que Deus fez? Deus, assim, não esteve mais com ele. Deus o abandonou, porque ele já não ouvia mais a Deus. Então, crianças, a resposta para todos os nossos problemas, e o principal deles, que é o pecado, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo, que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Jesus é tão bom que ele se entregou por vontade dele mesmo para nos salvar. Que Jesus maravilhoso é esse. E quando Jesus ele nos toca, ele nos dá um novo coração, ele nos dá uma nova vida. E aí, nós podemos louvar a Deus de todo o coração, assim como Davi louvava. Então, você que está me assistindo, se você já entregou a sua vida a Jesus, confia no Senhor e que você possa pedir a Deus para que Ele possa te usar para você ajudar as outras pessoas também. E, assim como Davi, louvá-lo sempre. E se você que está me assistindo ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso hoje. Entrega o seu coração a Jesus,
para que Jesus possa transformar a sua vida, para que ele possa tirar toda a sua tristeza. Jesus, ele é a verdadeira alegria. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a verdadeira alegria. Amém? Se você, então, é um amigo e uma amiga de Deus, como foi Davi, você também tem a oportunidade. Deus pode usar você, criança, para ajudar as outras pessoas também. Para ajudar as outras pessoas que estão se sentindo mal, para baixo. Para elas descobrirem o gigantesco amor de Deus. Porque quando a gente conhece o amor de Deus, que é tão grande, a gente começa a louvá-lo, adorá-lo. E também a gente começa a falar desse amor para todo mundo que conhecemos. Como é bom ter Jesus no coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você, assim, prestou bem atenção na história de hoje, você vai fazer a atividade de hoje bem rapidinho. Você está com sua revista aí? Então, hoje na lição, a primeira atividade é: circule o instrumento musical que Davi tocava para deixar o rei Saul mais calmo. Qual que é o instrumento? É um violão? É uma flauta ou é uma harpa? Você vai circular a opção correta, tá bom? A atividade número 2 é o quê? Davi está tocando sua harpa para acalmar o rei Saul. Complete a cena com o que está faltando e depois pinte o desenho. Então, você vai completar aqui que está faltando, as linhas que estão em branco, e depois você vai pintar o desenho. Aí, eu tenho certeza que você vai fazer bem bonito, bem caprichado, tá bom? Então, crianças, vamos fazer uma oração final? A nossa aula está terminando. Mais uma aula da EBD que tivemos, nossa lição de número 10. Você que está aí me assistindo, que Deus abençoe você ter chegado nesse final de aula. Vamos fazer uma oração? Eu convido você que está me assistindo a orar comigo. Vamos orar? Mais uma vez nesta manhã? Eu repito e você fala aí, tá bom? Vamos lá. Posição para oração. Senhor, meu Deus, obrigada por esta aula. Obrigada, meu Senhor, por nos ensinar a Tua palavra. Que Jesus possa reinar no coração de cada criança que está assistindo. Que cada criança que está assistindo, Senhor, possa aprender mais de Ti. E que em nome de Jesus, elas possam confiar em Ti. Elas possam se alegrar em Jesus todos os dias e louvar a Ti. Nos ajude, Senhor, a falar de Ti para as outras pessoas, a compartilhar do Seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou muito alegre de poder ter tido essa aula com você. E eu espero que você esteja também na próxima aula, no próximo domingo, na próxima lição, que vai ser muito boa também. Então, você que está aí, não se esqueça de curtir o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as programações desse canal. E também uma coisa importante, compartilha esta aula com seus amiguinhos, compartilhe a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família todos os dias. Amém? Tchau, tchau!